Mateus capítulo 17, vou ler dos versos 24 a 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra revela o Teu grandioso poder. Revela, ó Deus, também o Teu cuidado para conosco. O propósito, Deus, da vida de Jesus em nos dar salvação, em nos dar a paz. Que o Senhor abençoe-nos nesse momento que vamos mais uma vez estudar a Tua palavra, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus paga imposto. Apenas no Evangelho de Mateus nós vamos encontrar essa parábola ou esta passagem. Mateus era um ex-cobrador de impostos, se interessou aí por um assunto que envolvia dinheiro. É uma história muito interessante. Gostaria de ler novamente e entendê-la com os irmãos novamente. Detalhes aqui que talvez nos passam desapercebidos. É muito bom ver essas passagens, porque foi uma experiência incrível, né, para aqueles discípulos de Jesus estarem com Ele, ouvindo a Sua voz, vendo os Seus milagres. E essa experiência nós podemos ter indiretamente quando nós lemos essas histórias e percebemos que elas realmente aconteceram nesse mundo em que nós vivemos. E cada detalhe, né? A Bíblia é tão rica que cada detalhe, cada frase tem aplicações muito grandiosas, vários tipos de aplicações que nós podemos tomar. O texto diz no versículo 24 que chegaram a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto de 2 dracmas. Dracma é essa moeda que está aqui, ó. De um lado tem esta esfinge da deusa Atena, e na outra face, isso aí está meio sem cabeça, mas é uma coruja. Então, o imposto de 2 dracmas correspondia a 2 dias de trabalho. Mais ou menos, vamos dizer que um dia de trabalho é de 70 a 100 reais. Vamos falar que 200 reais que seria esse imposto. E então Pedro é cobrado, né? Na verdade, eles indiretamente cobraram Jesus, não cobraram Pedro. E Pedro rapidamente diz: sim, ele paga. Ele paga. Esse imposto foi instituído por Deus para se pagar ali as coisas necessárias para o templo. E ele já responde: sim,
Ele paga. No versículo 25, ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, ou seja, Pedro não falou nada, né? Acho que Pedro entrou quietinho, não vou tocar nesse assunto não, já falei que ele paga, que ele pagou. Mas Jesus antecipa o assunto, e aqui pode não estar tão claro quando a gente lê, mas Jesus antecipa com uma pergunta: de quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? E a resposta de Pedro é dos estranhos, ou seja, o rei não vai cobrar do filho imposto. O que Jesus quer dizer com isso? Que ele era filho do rei, que ele era rei, que ele não necessariamente precisava pagar aquele imposto. Mas o versículo 27 diz que Jesus, para não escandalizar ou para não ser incômodo, ele resolve pagar. Mas como que ele paga? Aparentemente ele não tinha dinheiro, então ele dá uma ordem aqui, uma palavra, né? Lança uma palavra para Pedro. Pedro deveria ir ao mar, lançar o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, tomando-o, entrega-lhes por mim e por ti. Então esta moeda aqui um pouco mais valiosa, né? Vamos dizer que ela valia uns R$400 aí. Esta moeda era suficiente para pagar o imposto dos dois, tanto de Pedro como de Jesus. À primeira vista, nós poderíamos pensar que essa mensagem, que essa palavra, está tendo como propósito de ensinar a ideia de que nós devemos pagar, né, os nossos impostos, pagar as nossas dívidas. E é claro que sim, nós precisamos cumprir o nosso objetivo. Nós poderíamos até, como eu disse, as parábolas são tão ricas em aplicação, nós poderíamos aqui apenas fixar os nossos olhos nesse ponto e trazer uma mensagem à igreja, falando a respeito da necessidade de cumprir os compromissos. Jesus fez questão de pagar o imposto, mesmo não sendo obrigado. E nós somos obrigados a pagar certas coisas e devemos pagar. Ele não queria causar nenhum incômodo. Então nós devemos sim pagar as nossas dívidas. Mas esse milagre, ele tem um propósito principal, muito maior do que esse, que é o de revelar o senhorio de Jesus. E a gente encontra isso principalmente nessa pergunta de Jesus, quando ele diz, de quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? É uma declaração, né? De que ele, Jesus, é o filho do rei, de que ele é o rei. É uma declaração, e a gente vai perceber em toda essa história esse poderio de Jesus sendo escancarado aqui, né? Ele é visto em todo esse tempo aqui, em todos os versículos que nós lemos. E nós podemos perceber que Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Então, irmãos, nós entendemos que a mensagem traz esse aspecto, digamos que financeiro. O próprio Jesus, em outros momentos, fala a respeito de não ficar devendo. Por exemplo, em Romanos 13:8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Em Mateus 22:21 ele fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós temos um grande ensino em Romanos 13:7, quando diz: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Mas aqui
nós podemos focalizar no reino de Jesus. Como a palavra de Deus tem esse foco, né, de glorificar o nome de Jesus. Quando os milagres acontecem, aquele que é curado, ele é abençoado, mas mais do que a bênção daquela pessoa que é curada, é o nome de Jesus que é engrandecido pelo seu poder em realizar aquele milagre. De quem cobram impostos? Cobram dos estranhos e não dos filhos. Jesus é o rei. E ele não é qualquer rei. Hoje cedo nós estávamos falando na escola dominical sobre a lição que tinha como tema "Vem o teu reino". E nós falamos, Jesus não era qualquer rei. E a intenção dele não era ser rei desse mundo. Jesus ser rei desse mundo era ele ser rebaixado. Igual você pegar uma pessoa que tem muito poder e você colocá-la para jogar lá. Vamos falar de um jogador, né, de futebol muito famoso. Não, agora ele vai jogar lá naquele timinho lá do Itapeva. Para esse jogador não é nenhum mérito, né, jogar nesse time. Para Jesus não seria nenhum mérito ele jogar, ele ser o rei desse mundo. Jesus tem um reino muito maior. O reino de Deus é o reino eterno, é o reino dos céus, é um reino espiritual. E nós podemos ver aqui então, estudando esse texto, em muitos momentos, a demonstração do poder de Deus. Nós falamos que quando Pedro entra dentro de casa, Jesus antecipa, não? Jesus antecipa um assunto. Simão, que te pareces, de quem cobras os reis da terra impostos ou tributo? Não é porque está aqui omitido. Pedro não falou nada mesmo. Mas até parece que ele está respondendo, né, a Pedro. Como se Pedro tivesse entrado dentro de casa e falado: Jesus, nos cobraram lá. Estão cobrando... Perguntaram se o senhor paga impostos. E aí Jesus falaria: de quem cobram os reis da terra impostos? Que mostra a onisciência de Deus, a onisciência de Jesus, poder de Deus em conhecer o teor da conversa. Lá quando Pedro estava conversando com aquele cobrador, aquela pessoa que estava cobrando. Quando a gente vê esse milagre, o poder de Jesus sobre a natureza, pagar imposto usando uma moeda que milagrosamente foi pescada. Olha como é complexo essa história inteira, quer ver? Alguém tem que perder uma moeda. Na água ainda, né? O peixe tem que meio que engolir essa moeda e retê-la na boca. Imagina a dificuldade, que o peixe com a moeda lá entalada ainda tem que fisgar um anzol. O outro tem que pescar. Prova de que isso é um milagre. Não foi qualquer coisa, né? Pega uma moeda que está caída ali na rua. Não, é algo... Como descobrir qual o peixe certo, né? Tudo foi dirigido por Deus. E a gente vê então esse poder de Deus aqui. O contraste, né, entre um rei e a humildade. Hoje em dia a gente vê tantas pessoas que aparentemente não são nada, né? Mas se exaltam tanto, demonstram que são tão importantes, falam tanto de si mesmos. Mas Jesus, ele estava preocupado em pagar imposto, ele estava preocupado em não oportunar aquele cobrador. Talvez aquele cobrador teria problemas com o seu supervisor. Ele estava preocupado até em pagar o imposto
de Pedro, a humildade que ele age. Aqui também é curioso que este é o único milagre, podemos chamar assim, quando Jesus o faz para suprir as próprias necessidades. E é o único milagre envolvendo dinheiro. A gente ouve tanto falar, né, de milagres, de pedidos pessoais, de pessoas que buscam prosperidade, e a gente não vê Jesus multiplicando dinheiro, ele multiplicou pão, né? Mas a gente percebe aqui também que o que Jesus faz não foi só para ele. Ele fez para não criar confusão lá com o cobrador. Ele fez também para ajudar a Pedro. Mas é curioso, porque em certo momento, Satanás tentou, né, Jesus, em Mateus 4, para que ele estivesse fazendo um milagre em benefício próprio. E ele recusou. E aqui não, aqui a gente vê Jesus fazendo esse milagre. E aí a gente pode até pensar, né? A gente não vê Jesus buscando coisas para si mesmo. Acho que uma das poucas orações que a gente vê na Bíblia que Jesus está falando de si mesmo é quando ele fala, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele logo diz que não seja como eu quero, mas como tu queres, seja feita a tua vontade. Então Jesus demonstra ser um rei, mas muito humilde, que não se deixava levar por tantas dessas coisas. Uma outra coisa também curiosa, e ainda que demonstra esse poder, esse momento de Jesus ser o rei, ser o poderoso, é que não está registrado o resultado do milagre. Vocês perceberam isso aqui? Versículo 25, depois versículo 26. No versículo 27, tem a ordem de Jesus: vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma e entrega-lhe por mim. Não tem o versículo 28, poderia ter aqui no versículo 28, e Pedro foi e pescou, e o peixe, não era bonito, né? A gente vê o resultado, e o peixe realmente continha a moeda, e ele foi e pagou o imposto. Não está aqui, mas precisa? Por que não está aqui? Porque a palavra de Jesus, ela não falha. Então, se Jesus falou, se cumpriu. Não há necessidade de se colocar aqui. Mateus não precisou colocar aqui. E é tão natural que a gente nem questiona isso, né? A gente simplesmente lê como algo que aconteceu, mesmo sem estar registrado, porque nós cremos em Jesus. Nenhuma palavra falha de suas promessas. Diante desse poder, diante deste rei, irmãos, não há como nós não nos curvarmos à sua presença. Pedro tinha muita experiência com Jesus. E aqui a gente vê tamanha fé de Pedro. Provavelmente esse Pedro que pescava só com redes, agora ele vai lá pegar o anzolzinho que passa pela cabeça dele, né? Em pescar um peixe, e esse peixe vai ter uma moeda que eu vou pagar o imposto. Da mesma forma, não há relatado aqui que ele foi, mas também não há relatado que ele não foi, que ele duvidou. Então nós cremos que ele fez sim o que Jesus mandou. Sobre a tua palavra, né, lançarei minha fé. Sobre a palavra de Jesus, Pedro ali cumpre o mandado de Jesus. Se a gente recobrar um pouquinho a memória, esse relacionamento de Jesus com Pedro, em relação a milagres, né, acontece várias vezes nas Escrituras. Em Marcos 1, 29 a 34, Jesus curou a sogra de Pedro. Em Lucas 5, ajudou na pescaria, que é o nosso texto do ano.
Mateus 14, 22, permitiu que ele andasse sobre as águas. Nós também já falamos sobre esse texto. Em Mateus 26, 47 em diante, ele curou a orelha de Malco, né? Em Atos 12, tão conhecida passagem, Pedro foi livre da prisão. Então, muitas experiências, né? Como deve ter sido muito bom andar com Jesus e poder confiar em Jesus, poder estar ao lado de Jesus. E quando Jesus disse, vai lá pescar um peixe e vai ter uma moeda dentro que você vai pagar o imposto. Não é uma palavra estranha. Nunca foi estranho para Pedro cumprir uma palavra estranha de Jesus. E nós, irmãos, tiramos de lição dessa passagem que nós precisamos olhar para Jesus como nosso Rei, buscar a vinda do reino sobre a nossa vida, confiar na palavra de Jesus. Quem confia na palavra de Jesus não se decepciona. Diante desse milagre, nós conhecemos um pouquinho mais de Jesus, e é importante a gente ler essas histórias, estudar essas histórias, para conhecer mais Jesus. Nós glorificamos a Jesus como o Rei. Em Lucas 17, nós encontramos uma passagem que fala sobre o reino. Versículo 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem virá, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. E ele está se referindo a quê? A sua presença. Jesus é o reino. E depois fala que o reino está dentro de vós, se referindo ao Espírito Santo. Então nós podemos confiar, tendo esse senhorio de Jesus nas nossas vidas. Devemos buscar esse reino de Deus. Lucas 12, 31 diz, busquem o reino de Deus e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não e nós podemos confiar no Rei e sobre a palavra de Jesus lançar a nossa fé. Não é tão fácil, irmãos, ser submisso à palavra. Às vezes a nossa lógica funciona melhor, às vezes a nossa palavra funciona melhor, o nosso jeitinho funciona melhor só na nossa cabecinha. Porque a única forma de nós vivermos bem é ao lado de Jesus, observando o que Ele diz, o que Ele nos ensina, seguindo as suas instruções. E quando nós seguimos as suas instruções, além de dar tudo certo para a gente, Deus é glorificado. A glória é dele. Pedro teve o seu imposto lá, né, pago. Essa glória de Jesus. O comentarista até disse que provavelmente ainda teve um peixe no jantar, né? Não sei se peixe com moeda dá muito certo, mas tudo é o suprimento de Deus sobre as necessidades. Jesus conhece também as nossas necessidades. E nós podemos dizer como Pedro, que teve tanta experiência com Deus, ele diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele as vossas iniquidades, porque ele tem cuidado de vós. Como nós cantamos, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Se nós seguimos o caminho, o ensino de Jesus, nós vamos ter
esse resultado, né? Essa resposta de Jesus para as nossas vidas. A lição desta manhã, na escola dominical, é parte da oração do Pai Nosso, quando diz: venha o teu reino. E eu não escolhi essa mensagem da noite baseada na de manhã, depois que elas se encaixaram com o correr da semana aí. Mas é uma oração necessária para nós. Para que o reino de Jesus venha, nós precisamos reconhecer Jesus como Rei, como o poder verdadeiro. A lição que nós estudamos hoje fala que os poderes desse mundo, eles são passageiros, eles são uma hora um que está lá no poder, outra hora outro, cada dia um. Se nós nos firmarmos nesses poderes, nós estamos perdidos, ou pelo menos um dia nós estamos animados, outro dia nós estamos tristes, né? É igual time de futebol, né? Seu time um dia ganha, outro dia ele vai perder. Mas quando nós concentramos no Rei Jesus, nós estamos seguros, mesmo nas dificuldades, nós temos paz. E essa é a mensagem de Deus para nós, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus é Rei, e aqui nós podemos ver o seu poderio, podemos ver nessa história como Jesus agia sabiamente, como Jesus agia humildemente, como Jesus agia de forma a cuidar dos pequenos detalhes. Talvez Pedro nem sabia da dificuldade que ele estava enfrentando, mas Jesus estava ali já providenciando pagar o seu imposto. Que nós possamos, irmãos, mais uma vez, colocar diante de Deus nas nossas vidas, pedindo para que Ele venha, né, nos dar essa paz, que nosso coração possa estar unido a Jesus, e nós possamos, cumprindo a palavra de Jesus, podemos colher as bênçãos de Deus na nossa vida. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar mais uma vez nesse momento. Obrigado, Senhor, nós somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra. Essas histórias que são contadas são um grande fortalecimento, ó Pai, para nós, fortalecimento da nossa fé. Nós sabemos, ó Pai, do Teu cuidado para conosco. Pai, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos enxergar que não há nada maior do que o Senhor, do que o Teu poder, ó Deus. E que nós possamos viver sobre a Tua palavra, ó Deus, seguindo os Teus ensinamentos, sabendo que o Senhor é aquele quem nos acolhe, é aquele quem nos sustenta, ó Deus, dia após dia. Obrigado, ó Pai, por mais esse momento que o Senhor nos dá, ó Deus, de estudo da Tua palavra. Que o Senhor Deus venha aplicar no nosso coração, ó Deus, e colocar, ó Deus, o desejo de praticarmos aquilo que nós estudamos, aquilo que nós aprendemos, ó Deus. Ó Deus, que na nossa vida nós tenhamos essa consciência da necessidade de ter comunhão contigo, ó Deus, de buscar o Teu reino. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.